Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo especial como Escola Bíblica Dominical para estudarmos a Palavra de Deus nesse método, nessa circunstância que nós estamos sendo absolvidos, né? E fazendo essas atividades, tudo através da internet, da online, né? Ou o YouTube, o Zoom. Temos usado esses recursos para que a nossa escola bíblica continue atuante e se dedicando ao estudo da Palavra de Deus para todos os alunos, toda a igreja, todos aqueles que buscam o conhecimento da Palavra de Deus, buscam conhecer mais o nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? E hoje vamos dando sequência já ao novo trimestre que começou domingo passado, em que nesse trimestre estamos estudando o livro de Apocalipse, né? O livro da Revelação, que é o título do nosso trimestre, né? Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição 2, né? A lição 2 tem o título Vocação para a Revelação, né? E essa lição é importantíssima, né? Porque ela tem um perfil dessa lição, é a vocação para todos aqueles que estão à disposição de Deus para ser usado no propósito e no plano de Deus. E nós vamos ver isso na lição de hoje, dando continuidade já a esse tema, né? Da revelação. E nós hoje teremos a oportunidade de estudar mais uma das lições. E o professor Elias Santos Menegatti, ao qual é o que está falando, vai ter esse privilégio de ministrar esse estudo, né? E na sequência das outras lições teremos outros professores, né? E para dar essa abertura do nosso momento de estudo, eu convido os irmãos para a leitura bíblica em Apocalipse 1, verso 9, que é o texto áureo da lição, né? Esse versículo diz assim, capítulo 1, verso 9, que é o nosso texto áureo. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha do Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então esse tema é o que vai predominar na nossa lição hoje, né? Eu convido os irmãos aí das suas casas para abrir seus cantores no hino 67, né? Onde o título do hino é Cristo Exaltado. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes, acompanhados da nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela. E após esse cântico dessas duas estrofes, vamos ter uma palavra de oração por uma das alunas da nossa escola bíblica, a irmã Kátia Silene Dutra de Souza. Pelo seu amor,
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprender mais e mais da Tua palavra, Pai, o livro de Apocalipse. Apocalipse que o João foi perseguido, mas ele em nenhum momento desistiu, prosseguiu em falar da Tua palavra, em pregar o Teu evangelho, Pai. Ele foi preso na ilha de Pátmos, mas mesmo assim não desistiu, Pai. E chegou até o final falando da Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos também, Deus, nunca desistir. Falar do Teu amor, da Tua maravilhosa graça, que o Senhor restaura, liberta e cura, Pai. Agora, Senhor, nós te pedimos também que o Senhor abençoe os professores da Escola Bíblica Dominical, que eles possam, Senhor, a cada dia mais ter sabedoria vinda de Ti, Pai. Abençoa também o irmão Elias, Pai, que está à frente desse trabalho, que cada dia mais ele seja abençoado por Ti, Pai. Que ele também possa ter muita sabedoria todos os dias vindo de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Lição 2, quarto trimestre de 2020. Vocação para a revelação. A nossa lição, ela apresenta alguns objetivos, né? E a gente sempre prima por apresentar esses objetivos pela necessidade que se tem de se compreender todo o conteúdo da lição, né? Aqui nós temos alguns objetivos gerais e objetivos específicos, né? São associados um ao outro, né? Um que é mais gerais e outros são específicos. O primeiro diz entender que João foi vocacionado por Deus para a revelação. Essa revelação que é o livro de Apocalipse, né? Compreender o propósito, a autoria e destinatário da revelação, dessa revelação que também a gente repete que é do Apocalipse. Conhecer a atitude de João após o chamado para a revelação, como ele se comportou, né? E os objetivos específicos é esclarecer o propósito, a autoria e destinatário da revelação. Depois descrever a atitude de João ao receber essa visão, né? A visão a qual ele absorveu a revelação. Expressar o desejo de exercer a sua vocação no reino de Deus. Então aí está os objetivos da nossa lição de hoje, né? A gente vai... O textual a gente já leu, mas podemos repetir, né? Apocalipse 1:9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui vem uma dinâmica relacionada à vida vocacional, né? Aqui essas sugestões da própria lição, né? Essa temática de estudo, né? A forma, né? A didática dessa lição, ela nos apresenta uma dinâmica, né? Que isso vai fazer nos entender a questão da vocação, né? Aqui está começando com uma dinâmica de uma vocação, vamos dizer assim, mais corriqueira, do nosso dia a dia, daquilo que nos envolve na vida secular, né? Qual a sua profissão? A gente já começa perguntando, né? Qual a sua profissão? Como você se preparou, né, para a vida, para você poder manter a sua vida, a sua saúde, a sua família, né, os seus meios de sobrevivência, né? Qual a sua profissão? Que não deixa de ser uma vocação. Você escolheu, preparou-se, né? Então a gente pode responder, cada um por si próprio pode responder qual a sua profissão. E depois, a partir dessa pergunta, quando você soube que essa era a profissão de sua vida, né? Quando é que você descobriu, né, essa aptidão, né, esse desejo de abraçar essa profissão que você se preparou? Você acha que fez a escolha certa? Né? Isso aqui é tudo lado da nossa vida cotidiana, nosso lado material da vida, né? Aí agora vem uma explicação aqui, já agora para o lado espiritual.
né? Toda vocação é um chamado, é uma afirmativa. E é verdade, a gente vai ver isso que é uma grande verdade. Nesse estudo conheceremos alguém que recebeu uma missão. Foi João, que o livro do Apocalipse há uma corrente muito predominante de que foi o João, né, o apóstolo, aquele que foi um seguidor de Jesus. A gente vai ter bons elementos sobre João daqui a pouco. Ele ouviu o chamado, recebeu a visão, entendeu a sua missão e foi comissionado para cumpri-lo. Ele, quando recebeu esse chamado, ele já estava sendo chamado porque Deus via nele um vocacionado para aquela missão, né? É importantíssimo entender isso, né? Como diz lá no versículo 9 e 10, que ele foi comissionado para cumpri-la, essa missão. O chamado de João as implicações desse chamado encontram-se no texto básico da nossa lição, que é Apocalipse 1, de 9 a 20. Tá? Então, os irmãos têm essa visão aí do texto básico. Então, agora vamos aos detalhes, né? Nós já colocamos aqui alguns elementos, né, para dar essa abertura da lição propriamente dita, né? Vocação como chamado de Deus. Nós temos que aqui anteriormente nós dissemos que toda vocação é um chamado, né? Então, vocação como um chamado de Deus. Deus é quem chama, né? Deus é quem escolhe, Deus é que capacita, Deus é que enxerga no ser humano, nos seus servos, nos crentes, falando do modo espiritual, aquele que tem condição de exercer uma determinada missão, né? Então, um chamado pode... eles receberam um chamado para escrever, né? O versículo 11 e 19 dá essa informação, né? Que o apóstolo João foi chamado para escrever. Aí diz assim o verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envio às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sárdia, a Filadélfia e a Laodiceia. Né? Mais para frente vamos estudar todas essas cartas a essas igrejas, essas 7 igrejas. Aí no verso 19 diz: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. No 19 ele amplia, né? Ele já pede para escrever as que ele já tinha visto, né? Porque o apóstolo João, né, larga experiência que ele tinha, né, na sua vida como apóstolo, né, como seguidor de Jesus, né? A gente vai ver mais para frente que ele já tinha uma certa idade, né? E ele já tinha uma larga experiência. Então, aqui quando pede para escrever as que também tem visto, né, o passado, né? E as que são, momento, e as que depois destas hão de suceder, futuro, né? O perfeito planejamento divino. Aí vem aqui, ó, a explicação daquele versículo 19. Ó. João recebe instrução para escrever, verso 19. Coisas já passadas, como está dito aqui, ó, coisas que tem visto, coisas presentes, que são as que são, está acontecendo no momento, e as coisas futuras, as que depois dessas hão de suceder. Então, esse primeiro entendimento da vocação como chamado de Deus já aponta para essa linha de pensamento. Vamos evoluir aqui, né, para falar agora do personagem João. João que foi o vocacionado, foi o chamado. João foi aquele que Deus escolheu para receber essa revelação, que é o livro do Apocalipse, né? Essa revelação muito especial, né? A igreja precisava ter uma palavra de alento, palavra de firmeza, né? De ânimo para suportar historicamente o que acontecia nessa época em que João escreveu essa revelação que veio de Deus para ele passar para aquelas
7 igrejas. Então, o personagem João. João foi chamado para cumprir uma missão especial. Né? Não é para qualquer um que Deus vai destinar, né? Ou vai fazer esse chamado, ou vai preparar para cumprir o seu plano e o seu propósito. Deus sabe quem Ele escolhe. Né? A gente vai ver para frente também muitos exemplos aí de chamados, de gente que foram vocacionadas, de servos de Deus que foram vocacionados para vários ministérios distintos. Né? Então, aqui João foi chamado para cumprir uma missão especial, que é receber essa revelação e passar para aquelas igrejas da Ásia Menor. Foi aquele que mais se aproximou do Mestre. Vendo a vida pregressa de João, né? João, no ministério de Jesus, foi aquele que mais se aproximou de Jesus, mais esteve ao seu lado, foi o que mais, como o próprio os evangelhos diz que João era o apóstolo do amor, o mais que se aproximou de Jesus, mais teve contato com Jesus. Né? Nós lembramos de João, quando Jesus na cruz, né? Ele faz uma declaração muito sublime, muito especial para João. Né? Quando estava João, Maria e outros discípulos ao pé da cruz, Jesus já estava crucificado. Né? Ele apresenta a Maria, sua mãe, João, como aquele que iria cuidar dela. E apresenta a João, Maria, como aquela que também ele se dedicaria, né? Foi aquela apresentação, ele faz aquele apelo, né? Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, uma coisa mais ou menos assim, para um cuidar do outro. Ele não queria que a sua mãe Maria ficasse sem nenhum amparo espiritual. Então vemos aí que Jesus já viu em João aquela pessoa que cuidaria da sua própria mãe após a sua morte. Né? Foi aquele que teve a vida mais longeva para a época, para que na época certa escrevesse a revelação que Deus tinha para o seu povo. Né? É aquele que teve uma vida mais longeva de todos os apóstolos, foi o que mais viveu. Né? E mais experiência ele galgou, mais experiência ele conquistou, mais preparo ele teve, mais capacitação ele teve, porque essa missão dele de apresentar essa revelação no Apocalipse era uma missão muito especial, muito importante. Né? Foi Senhor que foi a ele no exílio na ilha de Pátmos. Foi o Senhor Jesus que apareceu a ele na ilha de Pátmos. Né? E no texto bíblico, a gente já vai ver aqui, já entrando no texto bíblico, né? João foi companheiro na tribulação. No verso 9 temos 3 colocações importantes. Né? João foi companheiro na tribulação, João foi irmão companheiro no reino, João foi irmão companheiro na perseverança em Jesus. Né? Então nós vemos aqui que em relação à tribulação, a tribulação era o quinhão do povo de Deus naquele tempo. Né? Lá em João 16:33 nós vemos isso, em Atos 4, verso 21 e 22 vemos isso. Né? João foi aquele que participou, né, dessas tribulações com aqueles irmãos da Ásia Menor. João estava estabelecido nessa região da Ásia Menor. Ele era companheiro, né, de tribulação dos crentes da Ásia Menor, de todas aquelas 7 igrejas que a gente fez menção lá, qual é o alvo dessa revelação. Né? João tinha conhecimento do sermão profético de Cristo, quando Jesus fez o alerta dessas tribulações, lá em Mateus capítulo 24. Né? O nosso contexto da lição, ela fala de Mateus capítulo 24. Na lição passada, nós tivemos o contexto do livro do profeta Daniel. Aqui nós temos, vamos falar de Daniel também, mas aqui temos o contexto do livro de Mateus, quando Jesus passa para os seus discípulos aquele sermão que podemos chamar de profético, né? Quando ele faz o alerta dessas tribulações que eles iriam passar. Né? Então essa revelação que João escreveu para aquelas igrejas já era
fortalecer a igreja, que elas estavam passando por essas tribulações que Jesus já havia alertado lá atrás, né, no seu ministério, quando os seus discípulos caminhavam com ele, participavam do seu ministério com ele. Então, lá em Mateus 24, nos versos 4 a 8, nós vemos aqui, ó, versos 4 a 8, eles descrevem os princípios das dores. Né? Nos versos 9 a 14, os tormentos em forma de perseguições aos discípulos. Os 15 a 28, a grande tribulação já no seu auge. Né? E finalmente, nos versículos 29 a 31, os episódios após tribulações, que culminam a segunda vinda de Cristo. Né? No verso 10, que não está naquele entrelinhas ali, o alerta diz que por causa da perseguição desencadearia traição e apostasia da igreja. Então aqui está um panorâmico importantíssimo, a qual o objetivo da revelação do Apocalipse, aquelas 7 igrejas, era fundamental. Deus não chamou, Deus não vocacionou, Deus não preparou ao longo da vida de João para que ele viesse apenas trazer uma simples mensagem. Ele não foi um missionário, ele não foi, talvez ele não tenha sido nem um líder da igreja, mas ele conviveu com as igrejas, ele era participante da vida das igrejas da Ásia Menor, e ele vivia as mesmas experiências que aquelas igrejas viveram na sua época, né? Sob o domínio de Roma, que as igrejas da Ásia era jurisdição de Roma. Então houve muitas experiências na vida de João para que ele fosse escolhido, vocacionado, chamado e tivesse essa visão dessa revelação para aquelas igrejas, né? Porque aquelas igrejas estavam passando, né, por essas tribulações, por essas perseguições. Agora o fato já é existente, né? E a igreja, ela estava ameaçada pelas perseguições, né? Muitos se apostatavam da fé, né? O próprio alerta de Jesus lá no seu ministério já apontava para o que ia acontecer. Isso estava acontecendo, né? Traições, apostasia da igreja. Então essa revelação que João escreve no livro de Apocalipse é para o fortalecimento das igrejas, para trazer ânimo para as igrejas, para que elas permanecessem firmes na fé, que aquelas perseguições não fossem motivo para eles se arrefecerem da fé, abandonar a Cristo, abandonar a igreja, abandonar o reino de Deus, né? Mas pelo contrário, que eles se pusessem sempre preparados, fortalecidos por Deus, para eles resistirem, perseverarem, né? Essa foi a missão de João para aquelas 7 igrejas, né? Aqui João foi irmão, companheiro no reino, né? O que isso quer dizer? A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio, e a igreja espera herdar quando da volta de Cristo, esse reino. Herdar eternamente, né? Já faz parte desse reino, mas ela vai herdar essa herança, né? De fazer parte do reino eternamente, como Jesus é eterno, né? Aqui João foi irmão e companheiro na perseverança em Jesus, né? Ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, lá em Mateus está falando no verso 13 do capítulo 24, tem esse alerta de Jesus, né? E no verso 9, quando a gente leu aqui no nosso texto áureo, nós temos aqui essa grande verdade, né? Aqui, ó, eu, João, fui vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O motivo que ele estava preso na ilha de Pátimos, a gente pode dar uma recapitulada também nesse aspecto, né, porque onde João estava e onde ele recebeu essa revelação, ele estava na ilha de Pátimos. Ele estava ali porque ele foi um dos perseguidos, né? Eles não obedeceram a certos comandos do Império Romano. A gente vai avançar aqui, para a gente depois vai
vai entender por que ele estava na ilha de Pátimo, né? A gente pode abrir um preâmbulo aqui e historicamente contar aquele momento que o povo vivia, né? Domiciano era o imperador de Roma, né? E a perseguição surgiu mais acerradamente porque ele queria que o povo o adorasse, né? O povo reverenciasse. Ele se tinha como Deus, né? E aqueles crentes das igrejas da Ásia Menor e outros crentes de outras igrejas espalhadas por todas aquelas regiões, eles tinham a sua fé firmada em Deus. Eles aprenderam que deveria só adorar Deus. Deus é o único Deus verdadeiro. Deus é o único que deve ser adorado, deve ser cultuado, deve ser reverenciado, deve ser temido, com a expressão maior que é o respeito, né? Adorar o homem estaria entrando em contradição com essa verdade da palavra, com esse mandamento de Deus, com essa vontade de Deus, esse propósito de Deus, né? Então, adorar o homem, adorar imagem, escultura, era aquilo que não podia acontecer com o povo de Deus, né? Embora tenha acontecido, o povo de Israel tem histórias, né? Tem muitas histórias sobre a idolatria, né? Sobre a prática da idolatria, e Deus fez pesar sua mão sobre eles para eles se reerguerem. Aqui João, ele vem trazer o alerta, né? Ele lá na ilha de Pátimo, então, estava ali preso porque ele foi o perseguido número 1, vamos dizer assim, e foi levado para lá. Aquela ilha de Pátimo era onde era levado todos aqueles que recalcitravam, todos aqueles que iam de encontro à vontade do império, dos imperadores, né? Ele era tido como um subversivo, um rebelde que desobedeceu os mandos do império, né? E essa história da idolatria de Roma, aí, do imperador se cultuar e querer que todo mundo se o cultuasse, o adorasse, e ter ele como um Deus, né? Essa história não começou em Domiciano, ela começou muito antes, né? Domiciano já foi agora na época do cristianismo. A história de adoração a Roma, né? Vamos dizer, começou com a adoração a Roma, a cidade, a poderosa Roma, né? Começou lá no ano 195, no período do imperador Júlio César, né? Roma era o país que dominava, né? Era a potência maior da sua época, tinha conquistado vários povos, vários países, né? E era que predominava, era tida com muito respeito, né? Porque seu poderio bélico, seu exército, a sua força militar era muito poderosa, né? Então dominava, né? As opressões que o povo passava, né? As províncias que estavam vinculadas a Roma, que mesmo que não fossem dos romanos, eles sofriam muito com os ataques, com todas aquelas situações que oprimia, né? E Roma, quando dominou, né? Parece que Roma teve seu domínio tão total que conseguiu apaziguar, né, os rebeldes, os invasores, aqueles que prejudicavam os mais, vamos dizer, necessitados, aqueles mais fracos, né? Então, como nós temos um termo na história de Roma como a Pax de Roma. Roma trouxe a paz para a população, né? Mesmo não só para os romanos, mas para todos que estavam sob a jurisdição do Império Romano, sob o comando de Roma, dos imperadores, né? Houve uma paz generalizada num período, né? Então, aquele povo todo que sentiu essa mudança, eles começaram a idolatrar Roma. Não foi o imperador a princípio, começaram a idolatrar Roma. Eles queriam cultuar Roma, agradecida a Roma, a cidade, o poder da Roma, aquilo tudo que Roma representava, é que foi começando a entrar na mente da população, tanto de romano como os provincianos, né? Aqueles outros povos, né? Mas Roma nunca proibiu ninguém de ter a sua religião.
Agora, só queria que Roma não fosse esquecida e que a prioridade fosse para ela. Os imperadores depois absolveram essa cultura de adoração a Roma para eles também. Eles se incluíram para ser adorados. Então, começou lá com Júlio César, depois veio César Augusto, né? E agora veio, a gente está falando de Domiciano, né? Que já é agora já na época de Cristo, né? Depois, é lógico que essa parte histórica toda é para os irmãos entenderem o porquê da perseguição, né? Porque quando começou os imperadores querer ser adorados também, a coisa tomou um outro rumo, né? Então a coisa foi mais genética. Domiciano foi o pior, né? Eles, quando viram que essa questão da religiosidade, né, dos cristãos, né, do povo judeu, dos cristãos, que adorava só Deus e não adorava ele como imperador, aí foi decretada então a perseguição, essa grande perseguição. Quanto de sangue não foi derramado pelo poder de Domiciano por causa dessa perseguição, porque os crentes não iam adorar ele, os crentes adoravam só o Deus verdadeiro, e os líderes, os pastores, todos aqueles que comandavam as igrejas naquela época, tinham a sua fé firmada em Deus e não permitia, ou instruía, ou ensinava, ou doutrinava os crentes para não fazer isso, que eles aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, aceitaram Deus como Deus único, né? Então jamais eles poderiam fazer essa vontade humana de adorar o homem, criar ídolos humanos, criados por né? A história diz que esses imperadores, eles constituíram templos especiais para adoração a Roma e aos imperadores, templos, né? Diz que na cidade de Esmirna, na cidade de Pérgamo, né, teve templos específicos para adoração a Roma e aos imperadores, né? Os irmãos têm essa ideia de qual era o contexto histórico dessa época da perseguição e dessa época que Deus vai revelar ao apóstolo João as instruções para aquelas igrejas, para que elas se mantivessem firmes, continuassem firmes na fé, mantendo, né, aquela... É lógico que teve algumas que titubearam, algumas que enfraqueceram, como nós falamos, que algumas arrefeceram da fé, né, se apostataram da fé, né? Aí houve conflitos, né, houve traições, houve várias situações que ia de encontro à vontade de Deus, nesse contexto de que Ele é o Deus único, Ele é o que deve ser adorado, né? Então esse panorâmico histórico é para os irmãos entender essa revelação que João recebeu, né? Esse encadeamento da revelação. Ó. O vocacionador é Deus, né? Que pediu a Jesus que revelasse a João. E Jesus mandou o anjo revelar a João. Olha só, Deus, Jesus, anjo e João. 4 personagens para que essa revelação do Apocalipse fosse apresentada para João e ele escrevesse, né? Aí vem aqui a destinação exatamente dessa revelação, por tudo isso que nós falamos historicamente, né? No verso 10 e 11, nós temos aqui o tópico, os destinatários da revelação. Verso 10 e 11. Aí tem um texto bíblico que diz, ó, no dia do Senhor, verso 10 e 11, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim, uma voz como um som, né? Como um som de uma trombeta, que me disse, escreve num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão as igrejas que estão nestas 7 cidades. Cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia Menor, como a gente estudou lá em Gálatas, né? Nós estudamos no trimestre passado, né? As cartas paulinas, né? E quando, lá em Gálatas nós estudamos
sobre essas 7 igrejas da Ásia, as viagens missionárias do Paulo, né? Ele passou por essas regiões, deixou igreja, muitos se converteram ali naquele período, né? Já na missão que o apóstolo Paulo teve também, de um chamado dado por Deus, não pelos homens, como diz a palavra de Deus, né? Ele também foi um vocacionado, um comissionado, um chamado para a proclamação do Evangelho. Aqui João está sendo chamado, convocado, né, vocacionado para revelar a palavra de Deus, a palavra da verdade, aquilo que o povo daquelas igrejas precisava ouvir naquele momento difícil, né? A palavra da verdade, a palavra de Deus, né? Revelada por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que revelou essa palavra, não foi do homem, né? João recebeu da boca do anjo, que foi Jesus que mandou que o anjo falasse, né? Por todas as igrejas encontramos uma chamada de atenção. Aí nesse preâmbulo, aí nesse contexto aí dessas igrejas, né, tem uma tônica, né, de apelo, de incentivo, né, de ânimo, para que ao ouvir essa revelação, né, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Nós fazemos parte de uma igreja, não fazemos? A Igreja de Cristo, se a gente for analisar pelo lado universal, né, a palavra de Deus ela foi trazida para atender a necessidade do passado, do presente e do porvir. Né? A palavra de Deus ela dura para sempre. Ela é para hoje, para amanhã e para sempre. Né? As mensagens que a palavra de Deus trazem, mesmo que num outro contexto histórico, elas se contemporizam para o contexto atual em que vivemos hoje, a Igreja de Cristo vive hoje. Né? As nossas igrejas são as igrejas de Esmirna, de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são as igrejas de hoje também. Né? Então nós fazemos parte, né? Todas as igrejas encontram uma chamada de atenção, que é essa aqui para nós. Aí, como nós fazemos parte de uma igreja, nós devemos fazer uma reflexão pessoal. Aqui tem uma pergunta. Ó. Como parte de uma igreja, como você se sente como destinatário dessas revelações? Temos que trazer para nós essas revelações como Igreja de Cristo do século XXI. Né? Essa revelação faz parte da sua história de vida cristã? Você está se sentindo inserido nesse contexto? O crente precisa sentir isso. O crente precisa sentir essa verdade. Né? Nós somos também destinatários dessa revelação que o apóstolo João passou para as igrejas na sua época por causa daquelas perseguições. Os crentes de hoje sofrem outros tipos de perseguições, outros tipos de tribulações, outras aflições. E a palavra de fortalecimento, de manutenção da fé, de fortaleza que vem de Deus, deve também estar dentro do nosso contexto hoje, para podermos estar agradando a Deus, sobrevivendo de toda forma, né, a nossa vida terrena, e com aquela esperança de esperar, porque o Apocalipse fala da volta de Cristo, né, esperar a volta de Cristo para resgatar a sua igreja. Nós somos parte dessas igrejas. Né? Essa lição nos dá essa visão importantíssima para nós hoje. Né? A reverência diante do revelador. Né? Aqui em Apocalipse 1,17, o apóstolo João diz: quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Né? Quando ele viu o anjo, né? O anjo quando apareceu para revelar a palavra de Jesus Cristo para João, João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Né? O anjo é o representante de Jesus. Né? Jesus, a simbologia aqui é Jesus. Jesus é o primeiro e o último. Né? Eu sou o alfa e o ômega, como a gente estudou na lição passada, né? Lá nos primeiros 8 versículos de Apocalipse capítulo 1. Né? Aí aqui a nossa lição apresenta uma sugestão para a gente comparar o impacto que a visão, o impacto dessa visão de João causou na vida dele. Né?
com o impacto da visão na vida de Daniel. Na lição passada falamos de Daniel também, né? Daniel também teve suas visões, sofreu alguns impactos. João também sofreu impacto. E a gente vai ver mais para frente vários exemplos de personagens da palavra de Deus, do Velho Testamento, que quando foram chamados para alguma missão específica, eles tiveram impactos extraordinários com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com os anjos, as visões que tiveram também, né? Então isso aqui há uma gama de exemplos que a gente vai poder ver aqui nesse estudo sobre isso. Então aqui a nossa lição sugere a gente fazer essa comparação, né? João, ele caiu aos pés como morto, né? Agora, quando a gente vai lá para Daniel, nesses 2 versículos, capítulo 8, né? Diz assim, ó, uma das visões de Daniel: ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bem e comecei a trabalhar ou a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não consegui entendê-la. Ele não conseguiu entendê-la até chegar ao cume dos esclarecimentos que a própria palavra deu para ele, né? No texto percebemos que João estava sem força naquele momento pelo qual ele estava passando. Uma coisa a gente pode observar nessa comparação aqui, ó, né? A reação do vocacionado diante da presença de Deus, né? O impacto que aquilo causa na presença de Deus, né? A gente vai ver lá Moisés e outros exemplos aí que a gente vai voltar a esse ponto aí. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que Deus logo providencia uma solução para aquele impacto, tanto que João teve como Daniel teve, né? O João caiu aos seus pés como morto, né? Teve medo, né? Teve medo. Aí o próprio Senhor Jesus diz para ele: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aqui está aquele que comanda, aquele que é o vitorioso, aquele que domina, aquele que tem tudo nas suas mãos, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que livra, né? A gente precisa ter essas ideias na nossa mente como crente, até pelos dias que nós vivemos. Nós não precisamos ter medo de nada, porque nós temos um Deus, temos Jesus Cristo, né? Ele é o primeiro e é o último, ninguém vai interferir nesse meio, que ele não vai permitir que aconteça nada com seus servos que não esteja no controle da sua vontade, né? E lá em Daniel também, ele desmaiou, né? A reação dele, o impacto dele foi de desmaiar. Mas ele também, o anjo também o pegou, mas ele me pegou e me pôs de pé, o levantou, né? Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos auxiliar, nos levantar. Não deixar a gente prostrado, não deixar a gente cair, não deixar a gente deprimido, não deixar a gente desanimado, né? Então, essa lição aqui é importantíssima para a gente ver quando Deus chama os seus servos para uma obra, para um trabalho, ou até mesmo que a gente vai falar sobre o chamado, né? Eles têm umas variantes aí interessantes, né? Então, essa reverência diante do revelador, de ter essa reação, essa reverência. A pessoa tem uma reação porque está diante de Deus. Ele não pode ver Deus de uma forma simplória, ou como que se está vendo uma coisa qualquer, né? O impacto vai existir na vida de todo aquele que tem a presença de Deus na sua vida, né? Então vamos avançar aqui, ó, né? Outros impactos nos vocacionados do Antigo Testamento. Aí eu não estou dando esses exemplos para os irmãos entender tudo isso, né? Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso aí foi naquele episódio da sarça ardente, né? Quando Deus apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, ali onde ele foi chamado para libertar o povo, né? Ele teve também um impacto. Quando ele escondeu o seu rosto porque sabia que aquilo ali era um perigo, né? Deus já havia alertado que ninguém viria à sua face. E ele não podia se voltar para ver o Deus falando com ele, porque no meio daquela sarça, porque ele poderia ser morto, né? Ninguém ia ver Deus, né? Lá em Êxodo 3,6 fala isso. Moisés teve um impacto de esconder o rosto, né? Porque temeu olhar para Deus. Olha como essas coisas. E ele ali estava numa missão também. Deus o chamou
né, lá no Monte Horebe, porque ia dar uma missão. Ele era um vocacionado, ele foi chamado para uma missão específica, que era libertar o povo de Israel. Né? Gideon, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6,15. Né? Gideon foi chamado para, ele era um juiz. Né? Naquela época não havia reis. Né? O período dos reis já tinha passado. Né? Ali o povo estava, como a Bíblia diz, que aquele período era o período que o povo estava lançado à sorte. Não tinha profeta, não tinha juiz, não tinha reis. Né? E o povo fazia tudo que era aquilo que cada um achava que devia fazer. Cada um vivia a seu bel prazer. O povo estava desorientado, o povo estava sem. Então Deus levantou os juízes para guiar o povo, para orientar o povo, até que viessem novas providências para aquele povo. Né? Então Deus levanta o juiz. Então Gideon era um juiz. E o povo estava passando um aperreio, vamos dizer assim, um termo que se fala muito no Nordeste, né? Um aperreio. Estava passando um aperreio grande, né? De dificuldade. O povo de Judá estava sendo perseguido pelos midianitas, né? Os midianitas, os amalequitas e outros povos do Oriente que perseguiam o povo. E estavam tirando tudo deles, né? Estavam roubando o seu gado, roubando a sua lavoura, e o povo estava passando uma crise econômica tremenda. E por tudo isso Deus permitiu, porque o povo estava longe dele, o povo tinha abandonado a Deus, tinha desobedecido seus ensinamentos, seus mandamentos. Então o povo estava pagando pelas suas próprias ações de negligenciar Deus, de esquecer de Deus, de abandonar a Deus. Né? Então o povo não aguentava mais aquele sofrimento. Então Deus, com a sua misericórdia, o seu amor, que sempre está presente na vida daqueles que o servem, Deus então providencia Gideão para ir lá e libertar o povo daquela situação, lutar contra aqueles midianitas que estavam destruindo tudo, levando tudo. Né? Então, Gideão aqui, ele vai e pergunta: como é que eu vou livrar Israel? Né? Aí ele se coloca, esse foi o impacto que ele teve. Né? A minha família é mais pobre em Manassés. Né? Lá em Manassés, a tribo de Manassés pertencia à tribo de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Né? Então ele dá essa resposta para Deus quando Deus o chama para ele livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Né? Então teve esse impacto, mas Deus vai dizer para ele que nada. Se a gente continuar lendo o texto, que a gente não dá para botar tudo aqui, estou dando só os exemplos. Né? Os irmãos, continuando a leitura de Juízes 6, a partir do 15, irmãos vão ver o que Deus vai dizer para ele, né? Dando ânimo, falando que ele não tinha que titubear, não, que Deus é que estava chamando, Deus é que estava convocando, Deus é que estava vocacionando ele para aquele trabalho. Não importa, né, que a parte, vamos dizer assim, aquilo que cada um acha de si. Né? Deus, quando escolhe, ele não escolhe porque a pessoa é preparada, é boa, é culta, tem um nível. Deus até chama, mas ele vai chamar pelo que ele conhece do potencial daquela pessoa no seu íntimo, no seu coração. Né? E é ele que vai capacitar, é ele que vai preparar. Ele vocaciona, a palavra vocacionar é isso, é Deus preparar. Né? Então Gideon foi convencido de que ele ia, e ele lutou pelo povo, foi vencedor para aquele povo de Israel e conseguiu libertar ele das garras dos midianitas, dos amalequitas, dos outros invasores que veio do Oriente. Né? Então, agora temos Isaías. Olha o impacto de Isaías. Olha, vamos mudando os polos aí para os irmãos entenderem os impactos da presença de Deus, do chamado de Deus, da convocação de Deus, da comissionalização que Deus faz na nossa vida. Deus comissiona. Né? Isaías estava no templo.
né? No dia do Senhor, no tempo do rei Uzias, né? E ali os serafins estavam enaltecendo, né? O templo estava cheio da glória do Senhor, né? Os serafins diziam que o templo estava cheio da glória do Senhor, né? Então Isaías teve aquele impacto, né? E esse impacto é marcante na vida do profeta, né? E Deus depois o purifica, Deus toca, né? Deus faz aquela providência que Deus sempre traz após um impacto, né? Deus vai lá, toca, né? Uma tenaz vem, toca na boca de Isaías e o purifica e o prepara para que ele seja um grande profeta de Deus para uma missão específica. Que bênção, né? Jeremias é o próximo aqui exemplo. Ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então me disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar. Olha o impacto que teve Jeremias, quando Deus o convocou para ser profeta das nações. Né? Ele teve um impacto que não sabia falar porque ele não passava de uma criança. Né? Ele faz essa colocação, ele dá essa resposta para Deus. Mas Deus disse que não, ele não tinha que se preocupar com isso não. Se os irmãos continuarem lendo o texto, vão ver que o profeta Jeremias foi realmente preparado, vocacionado, enviado para ir ser o grande profeta de todas as nações no seu período, na sua época. Né? Então cada um tem uma reação. Agora vem Ezequiel. Aí tem o texto que diz lá, Ezequiel 1:28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Né? Aqui Ezequiel também teve um impacto numa visão. Ele teve uma visão também e viu a glória do Senhor. E ouviu a voz de quem falava. Ele ouviu, não viu, ele ouviu. Teve um impacto, né? Então a voz me disse, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Né? Então, se ele ficasse prostrado, ele não ia ouvir a voz de Deus. Né? Como ele se levantou, Deus mandou que ele se levantasse, ele ouviu a voz de Deus e ouviu tudo que Deus tinha para ele, na missão que Deus estabeleceu para ele. Então são esses exemplos, irmãos, esses impactos que a lição está nos apresentando, comparando com o que João também teve de seus impactos quando recebeu a revelação do Apocalipse, para transmitir escrever aquelas 7 cartas específicas, em cada igreja teve uma carta, teve uma peculiaridade para cada uma. Os irmãos vamos estudar para frente, carta por carta, igreja por igreja. Né? Então, quando Deus chama, ele chama de um modo excepcional, de um modo maravilhoso. Né? A pessoa vai com toda a força que Deus vai dar. Né? Tudo aquilo que é impedimento, Deus vai acabar com aquele impedimento para que o seu plano, o seu propósito seja realizado na vida do seu servo, quando ele o chama, quando ele o vocaciona. Né? A gente tem, falando em vocacionados, nós temos 2 linhas de vocacionados. Né? Aqueles vocacionados, como todos nós somos como crentes, aceitamos Jesus, nós fomos chamados e vocacionados para pregar o Evangelho. Né? Essa missão ela é para todos. Né? É um chamado único quando a gente aceita Jesus. Né? Agora, tem aqueles outros chamados, aquelas outras vocações, os outros preparos, que Deus chama para ministérios específicos. Né? São os pastores, né? Nos nossos dias hoje, naquela época eram os profetas, né? Eram também os anciões. Né? Os anciões das igrejas da época de João, lá na Ásia Menor, que comandavam as igrejas. Eram os líderes religiosos, né? que comandavam, que tinham a missão de dirigir a igreja, orientar a igreja. Né? Então, hoje nós temos esses 2 tipos, os vocacionados para a proclamação da palavra, que são os crentes de um modo geral. Ninguém escapa dessa verdade. Né? Jesus disse para todos os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vocacionou, todos nós que somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, somos vocacionados para a proclamação do evangelho. Não podemos esquecer essa verdade. Né? E aqueles outros ministérios específicos, Deus vai chamar, vai mostrar, vai provar, e a pessoa vai ser capacitada, preparada, e vai exercer o seu ministério específico que Deus
o convocar, né? E o vocacionar, né? Aí, essas são as verdades. Você já passou por algum minuto difícil, quando também teve dificuldade para levantar e prosseguir? Tem uma pergunta de reflexão baseada aqueles impactos que os servos de Deus tiveram, né? Quando viram a glória de Deus, quando ouviram a voz de Deus, quando teve assim, momentos esplendorosos, maravilhosos, né? Aí pergunta se você já teve alguma dificuldade para se levantar e prosseguir. O crente não pode ter impactos na sua vida por situações que ele passa, né? Por momentos difíceis que ele passa. E ele tem impactos, aí ele pode se sentir desanimado, caído, né? Então, essas dificuldades que podem acontecer, a gente tem que procurar lembrar que temos um Deus que Ele pega pela mão e nos levanta. É só nos dirigirmos a Ele: ó Deus, me tira dessa situação, eu não posso ficar nessa situação, eu sou teu servo, eu quero me reerguer, eu quero continuar te servindo, te adorando, e não deixe os problemas tomar conta da minha vida, para que impeça eu ser um servo seu, fazendo a sua obra, o seu trabalho, aquilo que o Senhor tem para mim. Né? Assim como João, você ouviu o não temais de Deus. Né? Essa é a pergunta. Ó. Assim como João, você ouviu o não temais de Deus, não devemos temer nada. Temos um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Avançando aqui, que o nosso tempo está passando. A identificação dele. Apocalipse, já aqui estamos na reta final. A identificação dele. Apocalipse 1, 18 a 20. Né? Como vemos com frequência no chamado dos profetas, após uma visão, vem o comissionamento para uma missão específica. Acabei de falar. Né? Lá em Isaías tem isso. Isaías 6, nós vimos sobre Isaías no templo. E Ezequiel, nós também falamos aqui ainda há pouco. Né? No caso de João, sua missão é registrar por escrito tudo que será mostrado a ele e enviar às igrejas. Né? Olha, tem uma diferença. Cada chamado tem a sua peculiaridade. Né? Nos profetas, a gente viu que eles recebem a visão, vem o comissionamento para uma missão específica. Né? E geralmente não, os profetas são aqueles que Deus coloca a sua palavra na boca deles para eles falar. Tem nada escrito, ele não leva a palavra escrita para entregar a uma congregação, uma igreja, um tabernáculo, seja lá o que for. Né? Deus fala assim, Deus manda que vá e fale ao povo isso. Então, o profeta tem esse foco. Agora, em João, a missão dele foi registrar por escrito. Né? Essa revelação tinha que ser escrita para deixar, porque essa revelação ela é tão importante no livro do Apocalipse, para os dias de hoje, né? Para o aumento da nossa fé, para a nossa esperança, que devemos depositar na vida eterna, na volta de Cristo, e nos preparar para esse grande encontro, e saber que a vida que aqui acaba, ela continua na eternidade com Cristo Jesus, através de todos os ensinos que a revelação dele no Apocalipse nos apresenta. Então, irmãos, estejamos atentos com esse tipo de identificação. A palavra foi escrita para que ela ficasse para todo sempre nos corações de todos os crentes que aceitaram a Jesus, adoram a Deus, e aqueles que ainda vão tomar essa decisão e fazer também a mesma coisa. Né? Aqui, ó. Qual o significado do texto? Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Jesus está no controle. O poder do inimigo é limitado. É isso que ele quer dizer. Jesus está vivo para sempre, vitorioso para sempre. Esse é o Jesus que a gente serve, que adora, que a gente aceitou. Né? Então a gente não tem que ter medo de nada. Jesus está com todo o poder nas suas mãos. Né? Você está ansioso por partilhar a mensagem daquele que venceu a morte e o inferno? Aquela missão que eu falei. Nós somos proclamadores da mensagem. Temos que estar com esse desejo, com essa ânsia de partilhar, de pregar, de levar outros a Jesus, de aceitar Jesus, tirar outros de situações de desespero, né, de desânimo, que não tem um Deus para servir, não tem um Jesus para aceitar, porque ainda ninguém falou para ele, ou se falou, não falou ainda com persistência, né? Com oração, com jejum, como diz a palavra. Né? Muita coisa com oração e jejum. A gente precisa ter essa visão também
né? Um jejum do coração, da nossa vida também como testemunha pela vida, não pela boca, só falar, mas pela que vejam em nós, né? Vou avançando aqui. Após este estudo, houve alguma mudança do que você entende por vocação? Verdade partilhada. Então aqui temos duas vertentes. Toda vocação é um chamado. Você concorda ou discorda? E cada um tem que entender a lição, tirar sua conclusão, mas essa é uma verdade. Toda vocação é um chamado. Você é um vocacionado por Deus para ser discípulo de Jesus? Você já se encontra nessa condição? Você já está vivendo essas experiências? João, um apóstolo, o escritor da revelação do Apocalipse, dado por Jesus Cristo, ele teve uma vida inteira de experiência cristã, de experiência com Cristo, de experiência com as igrejas. Por isso que Deus o vocacionou, o chamou, fez essa revelação dele. Deus tem muita revelação a nos fazer quando a gente tiver à disposição dele, para que ele nos use, para que ele nos abençoe, para que ele nos faça instrumentos da sua palavra, das suas verdades, para a gente poder realmente poder dizer que nós somos um chamado, um vocacionado para proclamar a verdade da palavra de Deus para aqueles que não conhecem ainda a salvação em Cristo Jesus, né? E aqui tem uma atividade de suprimento, que é você fazer uma declaração para você mesmo. Qual é a minha vocação no reino de Deus? Você já descobriu a sua? Eu já descobri a minha. Eu tenho dado vazão a essa vocação, eu tenho me colocado nas mãos de Deus para exercer essa vocação, esse serviço, essa missão que Deus tem me dado, né, na minha vida cristã. Então, aqui fica essa sugestão, essa atividade de suprimento, né, para que você coloque isso no seu coração e se descubra e procura ser aquilo que Deus espera que você seja. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que Deus possa continuar todo esse estudo do trimestre do livro de Apocalipse. Muitas outras lições vamos aprender para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança e do preparo para a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical desse domingo, eu quero comunicar aos irmãos que logo mais teremos o nosso encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, né? Vamos debater essa lição que foi apresentada agora pela manhã. Vamos ter a oportunidade de tirar dúvida, ouvir os professores, né? Fazer perguntas, esclarecer algumas coisas que, por certo, no tempo dessa aula, desse estudo pela manhã, não foi possível falar tudo, né? Então teremos essa oportunidade através desse encontro interativo. Então os irmãos não percam essa oportunidade e às 18 horas estaremos, toda a sala vai estar aberta para qualquer um que quiser entrar pelo Zoom. Vai ter lá a forma de entrar quando vai ser colocado no grupo da igreja o caminho para entrar no Zoom, né? Os irmãos acompanham aí e não percam. E nesse encerramento, eu convido os irmãos agora vamos cantar o restante do hino que a gente deu a abertura no EBD, que é o hino 67, Cristo Exaltado. Os irmãos aí das suas casas, abrem os seus cantores. Nós já tínhamos cantado no primeiro momento, aí no início da escola, a primeira e segunda estrofe desse hino 67, Cristo Exaltado. Agora vamos repetir a primeira estrofe e vamos cantar a terceira. E assim vamos estar trazendo toda a mensagem que esse hino expressa, né? E apresentando Jesus como Cristo glorificado, o Cristo exaltado, o Cristo vitorioso, que é o forte da nossa lição do Apocalipse, né? Vai apresentar Jesus reinando, Jesus voltando, Jesus levando a sua igreja. E esse hino é o hino que nos suscita a exaltação desse Jesus vitorioso, Jesus que ressuscitou, né? Então vamos cantar com esse foco, né? Pensando na vinda de Jesus, no resgate da igreja, vendo esse Jesus sendo glorificado, exercendo o seu poder sobre as nações, ele reinando, nosso Deus, durante
toda a sua vinda para levar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar nessa mensagem do hino também. Depois do cântico dessas estrofes desse hino, vamos ter a oração final, que vai ser proferida por um dos alunos, que é o irmão Pedro de Souza. Né? Ele vai orar encerrando a nossa IBD. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Senhor Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Dando aqui nesse momento que estamos, Senhor, para uma oração para louvar o Teu santo nome, Pai. Que só a Ti é merecedor, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe os nossos irmãos de lá da igreja, o pastor da igreja, o irmão Elias com a família dele e toda da igreja, da escola dominical, Senhor, os alunos, a professora. Senhor Deus, perdoe nossos pecados, Senhor. Dá-nos a Tua bênção e a Tua misericórdia, Pai. Porque o Senhor é o único Deus que podemos confiar, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e cheio de bondade para nos abençoar, nos proteger e livrar de todo mal, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. É em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós fazemos essa oração para Te agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor abençoe todas as famílias que estão lutando também nesse momento, Senhor, com essa doença que está assolando o mundo inteiro, Pai. Mas o Senhor sabe o coração de todos, Senhor, e o Senhor está presente em todos os lugares. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu Te agradeço humildemente, Te pedindo perdão dos nossos pecados, Pai. Louvado